contando um pouco mais, uma apresentação a mais sobre mim, tá? Eu me formei na Unesc, Universidade de Cacoal. Eu fiz 6 anos de estágio clínico. Por quê? Porque, em decorrência do trabalho, não tinha como eu ir para outra cidade para fazer o estágio institucional. E a faculdade demandava que você fizesse os dois ao mesmo tempo. Então, eu conversei com os professores e combinei com eles para fazer o estágio clínico só por experiência, pois eu já estava reprovado, porque eu não podia fazer os dois estágios. E o último estágio que eu fiz, né, que era para concluir, que foi com o professor Eduardo, era o estágio que estava válido mesmo. Então, eu fiz bastante tempo de clínica e nesse tempo de clínica tem uma curiosidade. Eu estagiei na área cognitiva e comportamental também. Ah, sim. E depois estagiei na análise do comportamento. Então, eu também posso falar para vocês alguma diferença entre as duas abordagens, tá? O motivo por eu optar um ano pela cognitiva e comportamental foi porque, número um, porque Tu é a que tinha mais se bastante aproxima. tempo. Sim, sim. A área que mais se aproximava da análise do comportamento, né? A cognitiva ela bebe bastante na análise do comportamento, principalmente nas técnicas. E por conta do orientador. Nesses tempos de estágio, eu não sei dizer para vocês quantas pessoas eu atendi, porque foram muitas, muitas, muitas. Eu só não tive a oportunidade de fazer terapia em grupo, algo que eu queria muito, mas não tive tempo de reunir as pessoas. Eu gostaria de saber antes quais as curiosidades de vocês mais com relação à clínica. Eles estão assim no quarto semestre, né? E aí estiveram semestre passado comigo, análise de comportamento 1, né? E Sim. agora teriam, né, análise de comportamento 2, né? Onde a gente iria para o laboratório, então iria para uma escola fazer uma prática, só que, como eu conversei contigo, né? Infelizmente não aconteceu por conta da epidemia, né? Mas eles são uma turma, assim, que contribuem bastante, né, e já estão percebendo assim, né, a importância da abordagem, né, já discutem, né, já mudaram bastante a postura em relação, né, do início, né, para cá, eu acredito, né, assim, né. Ah, sim. Mas eles chegaram. Vocês chegaram a usar o software, aquele com o ratinho. Eu passei para eles, né, só que não teve como a gente usar, né, porque seria no pro segundo bimestre, né, aí aconteceu a quarentena, né, então eu só mostrei pelas lives mesmo para eles, né, a título Uhum. de experiência, né. Não tinha como cobrar relatório, né? Entendi. Eu posso ir falando para vocês como é o atendimento desde a entrada do paciente na clínica até a finalização do atendimento, confecção de relatórios. Uhum. E esses relatórios são algo assim que eu cobro muito deles, né? Inclusive sob forma de protocolos, né? Eles entrarem em contato com isso. Esse semestre eu trabalhei aquele livro da Amélia Matos, que é o Aprendendo a Observar. Com eles eu trabalhei um pouco etologia, né? A questão da observação do comportamento animal, né? Eu dei uma base teórica até boa para eles, né? Já tem algumas coisas que eles já entendem, assim, né? Estou começando a entender. Uhum. Mas falem também, gente, não sejam tímidos, tá? Bom, Como foi o primeiro dia na clínica, tipo, como era tudo. Tu disse que ia começar a falar, mas não começou a falar. Como foi, tipo, com o primeiro cliente, as expectativas que você tinha e quando viu a verdade, tipo isso.
Que eu acho que a gente tá bem ansioso pra saber como é, mas fazer aí uma coisa de realidade. Entendeu? Eu cortou meu áudio. Não, deu para ouvir perfeitamente. É Ok. boa pergunta, porque assim, quando vai ser o primeiro atendimento, dá aquele frio na barriga, né? Nervosismo, como vai ser. Ah, ajudou bastante. Um professor, ele fez ensaios dentro de sala de aula. Ele simulou um atendimento dentro de sala de aula. O professor sendo o cliente nosso, né? Então, isso ajudou bastante. Mas o primeiro atendimento, a gente tem todo um protocolo, né? Em primeiro lugar, a gente se baseia no código de ética do psicólogo. Essa cartilha vocês têm que ler. Vocês têm que ler e vocês têm que saber cada etapa dela. Isso já é um grande passo para o atendimento psicológico, tá? Aí, em segundo lugar, vem o conhecimento teórico, né? Porque você vai usar ele para fazer anamnese também. E a anamnese é a primeira sessão, onde você vai pegar o nome da pessoa, idade, sexo, com quem ela mora, se ela já teve algum antecedente, alguma doença, se ela tem alguma doença, se ela toma medicamento, que é muito importante, tá? Como ela veio. Ah, uma coisa importante para falar sobre o primeiro atendimento. O atendimento ele não começa dentro do setting terapêutico, porque assim, a clínica a qual eu estagiava, ela tinha várias salas, entendeu? Mas tinha uma recepção. Então, para nós, analista do comportamento, a partir do momento que nós temos o cliente em vista, nós já estamos analisando. Ver a postura dele, como ele está vindo para dentro da clínica, se ele toma um cafezinho, se ele toma água, como que ele senta, se ele conversa com a recepcionista. Essas já são informações que a gente vai usar. Mas voltando aqui ao primeiro atendimento, não, eu não fiquei nervoso. Eu estava um pouco, digamos assim, ansioso para atender. Estava com muita vontade de atender e foi super tranquilo. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês também fiquem tranquilos para o primeiro atendimento, tá? Até porque os atendimentos servem para vocês errarem e se aperfeiçoarem. O ideal é que não errem, tá? Mas é lá que vocês vão ter um amparo do professor de vocês para verificar o que vocês estão fazendo. Tá? E aí, se vocês puderem melhorar, se vocês errarem em algum ponto, o professor vai estar olhando isso aí e vai estar passando para vocês a postura correta, o que seria correto para vocês fazerem em determinados casos. Então, não se preocupem com os atendimentos. Se baseiem no código de ética. Se vocês lerem lá na ficha do cliente, é um cliente ansioso. Busca um artigo na internet sobre ansiedade, estudo de caso, análise do comportamento, se vocês optarem por essa abordagem, né? Leiam esse artigo antes de atender e podem se basear neles. Você já tem todo um protocolo, não precisa nem começar do zero, você já tem todo o amparo para atender. Isso é uma das vantagens da comportamental, né? Pois é. Pois é. Você segue o artigo e praticamente não tem o que você mais buscar, assim, além disso. É claro, todo atendimento é diferente, né? Mas no artigo você tem todo o amparo com técnicas, métodos, como foi feito passo a passo, tem anamnese, para você implementar no seu atendimento. O que é super tranquilo, deixa você super confortável. Respondi a pergunta? Respondeu, Kainan? Sim, respondeu. Eu só tô com medo dessa parte de não ficar nervosa.
e ficar calma. Oh, meu Deus. Então, eu sugiro que, se você puder, faça um treino. A gente tem uma técnica na análise do comportamento que chama treino de habilidades. Dentro dessas habilidades, tem várias habilidades sociais, né? Mas você pode treinar suas habilidades como psicóloga numa espécie de roleplay. Roleplay é um jogo a dois, tá? Você pode criar um perfil lá de algum cliente patológico e chamar um amigo seu Uma para simulação, né? uma Sim. simulação. Uhum. É o roleplay. É isso que eu queria fazer também com eles, entendeu? Para os próximos semestres também. Uhum. Que a gente Isso é uma fazia já quebra da lá, né? rotina. Sim, já fazia. É. Isso vai ajudar muito porque tira o medo. E eu, além disso, eu indico que seja feito na frente da turma. É. Uhum. Porque, assim, a gente pode ficar com vergonha, mas é justamente por isso, é porque vai quebrando essa vergonha, entendeu? Apesar de que lá Uhum. você no atendimento vai ser a dois, mas você fazendo ali na frente da turma, você vai ter o feedback e, além disso, vai ensaiar em público, né? Vai quebrar Sim. um pouco mais esse medo. Sim, é uma boa dica para a gente fazer, gente. Tá ok? Tá bom, Kainan? Sim. Então, alguém mais queria fazer uma pergunta para o Almir sobre a parte clínica da comportamental ou sobre conceitos mesmo, né, que vocês gostariam de entender mais da disciplina? Pode ficar à vontade, gente. Bom dia, professor. Bom dia. Ele começou falando que ia mostrar a diferença entre o cognitivo comportamental e a experimental, e eu queria que ele discorresse, Beleza. Perfeito, certo? perfeito. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que eu tenho a pontuar de diferença entre as duas é que a cognitiva comportamental, ela tem um foco nos pensamentos, emoções e sentimentos, certo? Não que a análise do comportamento não tenha, mas é porque ela estuda de uma perspectiva diferente. Porque os pensamentos na análise do comportamento são comportamentos também internos, certo? Eu estou pensando, o que eu estou pensando está dentro de mim, tá? São reações no meu cérebro, certo? E para a cognitiva comportamental, os pensamentos, as emoções e os sentimentos vão alterar os comportamentos. Para análise do comportamento, não. Eles são frutos de reações internas no organismo. E o sentimento é algo que eu nomeio. Ah, estou sentindo saudade. Entendeu? Essa é a primeira diferença. Fica um pouco complexo de entender assim, mas na prática vocês vão notar uma diferença grande, grande. A outra diferença é que há evidências de que a cognitiva comportamental é a mais eficaz no tratamento da depressão. Há evidências, mas isso não quer dizer que a análise do comportamento não seja, é porque não tem pesquisas com análise do comportamento nessa questão, tá? Agora, o que eu percebi como profissional, depois eu cheguei a atender fora, mas eu atendi só na análise do comportamento porque foi a abordagem que eu escolhi, né? Eu não podia mais mudar e, e eu optei por escolher pela análise do comportamento porque ela podia ser testada com ratos também. Você nunca vai ver a psicanálise sendo testada com ratos. Me Verdade. desculpe os psicanalistas, mas assim, se Ou você com outros sair da... animais também, né?
A gente fica muito sempre com a ideia do ratinho, né? Mas aqui em Belém, por exemplo, eles fazem pesquisa com macacos e com peixes. Mas os psicanalistas? Não, aqui do comportamental. Ah, tá. Porque se fossem os psicanalistas, aí eu ia achar muito interessante. Pois é. Assim, me desculpem os psicanalistas aí, tá? Não é uma crítica. Até porque eu entrei na faculdade sabendo mais sobre a psicanálise, que eu já tinha a ideia das duas tópicas de Freud, né? Em Do Rondônia, a Will psicanálise é Jackson. bem forte também. Forte, forte. Mas então, a análise do comportamento, ela é ótima para aplicação em contexto experimental, dentro de laboratório, para pesquisas, entendeu? Nesse contexto, a cognitiva fica um pouco mais atrás também, tá? A análise do comportamento é 100% aplicável a qualquer organismo. Já a cognitiva, um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, como você vai estudar o pensamento e a emoção do rato? Até você estuda, mas mensurar é um pouco difícil, né? Agora, dentro de clínica, a cognitiva ela te dá uma quantidade enorme de técnicas. E a curto prazo isso é ótimo. Muito fácil de trabalhar, tá? O professor até me desculpa, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma abordagem. Não, minha pesquisa foi dentro da cognitiva, que foi com o VISC 4, né? Então eu conheço as Ah, duas sim. alunas. Sim, sim, teste, né? Uhum. E isso torna muito fácil de trabalhar, tá? A abordagem cognitiva ela te dá uma quantidade muito grande de técnicas. Ela pega técnicas da comportamental também, ou seja, todas as técnicas que nós Bastante. trabalhamos. Pois é, né? Nós somos praticamente uma das bases da cognitiva. Que bom que ela Então, tem a uma curto base prazo, boa. é verdade. A curto prazo, a cognitiva funciona muito bem. Por exemplo, você vai solucionar um caso de ansiedade. Ok, a cognitiva soluciona. Só que vai solucionar aquilo e acabou. O que o cliente aprendeu não vai poder ser usado para outras coisas. Ele só vai usar em ansiedade. Análise do comportamento, não. Você vai ensinar para ele conceitos da tríplice contingência, por exemplo, tá? Conceitos de condicionamento, de contracondicionamento, e a partir dali o cliente vai começar a entender como todos os comportamentos dele são instalados. Ele vai olhar, por exemplo, eu tenho medo de barata porque minha mãe gritava. E eu associei o grito e o medo à barata, tá? Eu fui condicionado. Ele vai poder usar o que ele aprendeu na análise do comportamento em vários outros contextos da vida. Já na cognitiva, ele vai usar o que foi feito em clínica só naquele contexto. Ou seja, a longo prazo, a análise do comportamento é mais eficaz, porque ele vai poder usar o que ele aprendeu em clínica em vários outros contextos. Em grande parte dos casos, ele não vai precisar nem voltar a ser atendido se ele tiver outro problema. Ele já vai ter ferramentas para ele mesmo identificar de onde vêm os problemas e ele mesmo resolver. Gente, vocês não têm noção que só ensinar a tríplice contingência, você não precisa nem ensinar com termos assim científicos, porque às vezes tem cliente que não tem nem o primeiro grau completo. E vocês não vão usar termo científico com essas pessoas. Correto. Uhum. Mas você explicar, por exemplo, você está ciente do que está causando
Por que você está agindo assim? Ah, é porque meu filho me bate. Ah, agora você identificou uma coisa. Você ensinar a pessoa a pontuar o que está causando comportamentos nela, e ensinar ela a fazer isso, já é o suficiente para ela usar isso em toda a vida dela. E ela vai estar usando análise do comportamento. E ela nem vai estar sabendo. Então, esse é o último ponto que eu queria levantar. Cognitiva comportamental, mais objetiva, resolve as coisas a curto prazo, uma agilidade maior. Análise do comportamento. Precisa treinar o indivíduo, mas a longo prazo resolve mais coisas, tá entendendo? E é mais eficaz. Ela é uma abordagem educativa, eu sempre falei para eles isso, né? É Exatamente. onde você vai trabalhar não só o cliente a melhorar, mas ele aprender um pouco mais sobre si mesmo, né? Aí dentro desse aprendizado, ele vai levar essa aprendizagem para a vida, que nem você falou. Uhum. Ó, no meu caso, eu desafiava os clientes. Eu falava assim, olha, eu tô vendo que você já evoluiu bastante. Agora, nós temos aqui termos científicos e eu tenho artigos, livros, né, são os quais eu trabalho com você, né, eu sempre me baseio em documentos, e eu tenho uma proposta para você. Se você quiser acelerar o seu aprendizado, nós podemos trabalhar com termos científicos e coisas mais pesadas. O cliente, ele se achava desafiado e ele ia atrás. E às vezes eu chegava na clínica e o cliente já tinha estudado e vinha com um termo científico para me questionar, a nível de saber tanto quanto eu sabia como psicólogo, tá? Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia. Então, imagina que você tem um conhecimento depois de formado e você vai clinicar, começa a treinar um cliente e o cliente começa a saber o tanto quanto você. Isso é ótimo. Isso não acontece na cognitiva, tá? Não acontece na cognitiva. Ela é mais, o objetivo é outro dela, né? É outra, é mais focal. É mais É, focal. cada abordagem é o que eu sempre falo, é o objeto e o método, quando eu vou ensinar a metodologia de pesquisa. Cada abordagem vai ter seu objeto e o método. Da cognitiva é um, como ele falou, é a mente, os pensamentos, né, emoções. Da comportamental, comportamento apenas, né? Exatamente. E tem evidências de que a cognitiva é mais objetiva, mas a análise do comportamento a longo prazo ela é mais eficaz. Uhum. Beleza. Respondeu a pergunta, Arlene? Tem mais alguma? Arlene, eu acho que dormiu. Então, Professor, tá aí, Arlene? Professor, Oi, Natália. eu Bom queria fazer uma dia. pergunta. Bom dia. É, é porque o meu microfone estava desligado e aí eu estava falando e não estava saindo nada. Desculpa aí. Tá bom. Tem que pedir Só desculpa quero para Natália. A Desculpa, Natália ia Natália, que eu falar. estava falando, estava desligado, e a Natália falando, eu disse, meu Deus, misericórdia. Fala aí. Vamos dizer, nesse período de pandemia, chegou um cliente lá, um paciente lá na sua clínica, né, para atendimento. Ele vem desse período desse início, ele está fóbico, ele está desesperado com esse período, ele está com iminência de perder parentes, sabe? Como o senhor faz? Dá uma dica para nós aí. Como você faz? Perfeito, perfeito. Bom, essa é uma pergunta que é bem atual, né? Bem cabível a esse tempo mesmo. Perfeita a pergunta. Primeiro passo é ouvir, tá?
Esse é sempre o primeiro passo da terapia. O cliente ele vai vir cheio de coisa para falar. E você vai ter que se dar ouvidos. A ouvir e, de preferência, sem questionar. Ouvir o máximo possível. Tá? E depois pontuar cada coisa que o cliente quer resolver. Tá? Se ele tem possibilidade de luto, como você disse. Se tem alguém que tem a Covid da família dele, ele queira trabalhar a preparação para lidar com isso, ou se mesmo o medo dele de ter Covid, ou se não a ansiedade dele com relação a ter que ficar em casa, né? Esses são Isso, pontos a frente ao ser isolamento. trabalhado em terapia. Oi? Isso, frente ao isolamento, ele está lá em casa, está preso, e tem tudo isso nele. Exatamente, tudo isso nele. Se ele tem ansiedade, tá? Se isso está causando uma ansiedade, é algo que eu costumo ouvir bastante de pessoas. Quando eu vejo as notícias na TV, eu fico com medo, fico super ansiosa, nem durmo, tal. Desculpa. Tem as técnicas de relaxamento, tá? Tem a respiração diafragmática, que você pode passar para o cliente, tá? Ele respirar fundo em situações que geram ansiedade mesmo, tá? Tem um relaxamento progressivo, tá? Você pode trabalhar com ele questões para lidar com essas situações. Por exemplo, se ele está que providências que ele está tomando para lidar com isso, se ele está usando máscara, se ele está evitando contato com essas pessoas, sobre a importância de ficar em casa. Essas questões aí, você não vai encontrar dentro das técnicas de análise do comportamento, mas vale do psicólogo ter um parecer mais humano a respeito e ajudar o cliente a entender a realidade que ele está vivendo, certo? Nós estamos passando por uma pandemia e o que tem que ser feito é o isolamento social, usar máscara, certo? Usar máscara quando sair de casa, evitar o contato físico, tá? E as coisas que estão além disso não estão sob controle dele, né? Ele tem que ter ciência disso e se acostumar, porque isso já vai dar uma tranquilidade para ele. Fala, olha, não se preocupe, você está fazendo tudo que é possível. Estou vendo que você está fazendo tudo que é possível, tá? Para não se contagiar, que você está se cuidando, está usando máscara, não está saindo de casa, tá? E se algum parente dele, no caso, pegar, você pode treinar dentro do que é possível, por exemplo, se ele tem contato online, a conversar com esse parente, se não está hospitalizado, né? Se está em casa. A dar um amparo emocional também para esse parente. Mas ouvir, em primeiro lugar, é o mais importante. Aí tem orientação, essa orientação que eu fiz aí, você viu que não englobou nenhuma técnica da análise do comportamento e é uma orientação com base no que o Ministério da Saúde passa, né? Nós, da análise do comportamento, seguimos o que as outras ciências indicam, tá? Então, você pode usar isso dentro de clínica também. E essa No questão demais, para controlar a ansiedade, as técnicas mesmo. porque filogeneticamente já se sabe que essa questão aí do sentimento da ansiedade, né, ela causa, né, essas respostas fisiológicas, né? Porque se a gente for parar para ver nos animais o efeito do estresse, né, ele é comum também, que nem no ser humano. Já cheguei a explicar para vocês.
né? Então, uma das maneiras de você trabalhar isso é a respiração, que é baseada no método tibetano, né? Que a própria comportamental ela foi buscar, né? Esse fundamento de lá, né? Que é uma terapia que é oriental, mas ela tem um fundamento, né? Ela é aceita, né? Nesse sentido, na ciência. Sim, sim. Você pode até implementar um conceito, por exemplo, de autocontrole, É. que é a orientação pelas consequências a longo prazo. Porque o que acontece é que as pessoas estão, a dificuldade que elas estão sentindo é justamente isso, elas estão perdendo o controle, né? Elas não estão tendo controle das coisas, né? Então, normalmente a gente busca ter, né, o controle das coisas. Uhum. Só que isso vai demandar um pouco mais da terapia. Eu indicaria, nesse caso, você a usar técnicas mais objetivas, como as técnicas de controle de ansiedade, tá? A É. respiração diafragmática, o relaxamento progressivo. E ouvir o cliente. Entendido. Obrigada. De nada. Beleza, obrigado. Então, obrigado também, Almir. Então, a próxima pergunta é da Natália, né? Perguntar sobre ansiedade também, Uhum. mas no sentido assim que se ele já teve algum caso de pessoas que ficam ansiosas, ele falou sobre os conceitos, né? Sim. Só que parece que essas pessoas não ouvem. É como se elas estivessem sei lá, num mundo que só falasse assim, isso. Aí daqui a pouco ela fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E Perfeito. não te ouve, parece. Se ele já teve Perfeito. algum caso assim, como fazer nesse... Perfeito. Ó, ótima pergunta. Pois então, Natália, eu vou falar isso para a Natália, mas eu queria reforçar com todos, eu queria que todos prestassem bem atenção. Se o cliente está em surto, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Você vai ter que colocar ele num estado mais confortável e mais racional para que ele te ouça. E eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Chegou uma cliente que eu atendi, isso foi na clínica escola, tá? Que estava tendo espasmos, a mão tremendo, assim, bem assim, perto dela e olhando para cima. Essa é uma simulação de como alguém pode chegar no seu consultório, por exemplo. Tava assim, ó. E hoje em dia está cada vez mais comum, né, Almir? Sim. Pois então, essa cliente estava em surto. Ah, a gente tem uma visão muito, como que eu posso dizer, metódica de como a nossa abordagem atende. A gente tem a visão de que a psicanálise atende num divã. E que o nosso setting terapêutico não pode ter, por exemplo, um sofá. Pois então, nesse caso, eu fui até outra sala, montei uma cama com todos os sofás que tinham na clínica, pedi para que a pessoa deitasse lá e relaxasse, segurei a mão dela, peguei um copo d'água também, tá? E trouxe até lá. E fui conversando com ela até que ela se acalmasse. E isso não é questão de 1 minuto, não é questão de 2 minutos, é questão de meia hora ou questão da sessão inteira, 1 hora, certo? A pessoa estava num surto de ansiedade a ponto de ser psicótico. Já pro pânico, né? Necessitando de até medicação. Já puxando pro pânico, né? Sim. Você viu que durante essa minha abordagem, o conhecimento que eu usei foi prático, mas não dentro de uma técnica específica da análise do comportamento. Entendeu? Eu usei um amparo psicológico a ela, tá? Mas baseado na minha racionalidade, de como atender uma pessoa daquele jeito. E esse suporte de atendimento mais humano você vai ter que usar, tá? Aliás, vocês todos vão ter que usar. Porque quando chegar um cliente em surto,
principalmente de ansiedade, seja do mais leve. A pessoa está bem assim, ó, conversando com você. Você já percebe que ali tem uma ansiedade. Ou a perna balançando. Entendeu? Você já vai ter que lidar com isso e você vai ter que lidar da forma mais humana possível. Não que na análise do comportamento ou em outras abordagens, na cognitiva, não seja humano. Mas é que você não vai poder inserir uma técnica logo de cara. Você primeiro vai ter que trabalhar com essa pessoa, fazer o acolhimento dela para que ela se acalme e depois você use as técnicas. Aí você pode inserir a respiração, você pode inserir a dessensibilização, caso for medo, você pode inserir o relaxamento progressivo, você pode inserir qualquer outra técnica e dar continuidade à sua terapia. Mas, de novo, frisando essa parte. Chegou alguém em surto ou muito ansioso, primeiro acolhe a pessoa, tranquiliza ela, tá? E cuidado na hora de usar palavras. Porque você pode falar assim, não, mas você é tão boa em tal coisa e a pessoa não é, e depois ela vai lá e erra de novo e volta, mas você disse que eu era bom nisso e eu não sou, entendeu? Então fica mais de uma maneira passiva, mais ouvir e evitar atribuir qualidades às pessoas, tá? Você usa os dados que você tem. Se a pessoa está melhorando, se numa sessão ela veio muito ansiosa e na outra você reparou que ela veio menos ansiosa, opa, você fala assim, olha, reparei que nessa sessão você está mais calmo. O nome disso é feedback. Isso vai ajudar muito e vai tranquilizar a pessoa. Então, tranquiliza e só aí depois aplica as técnicas, tá? Respondido? Eu quero fazer outra pergunta agora, diante do que o senhor falou. Pode fazer? Pode, respondeu já a primeira, né? Agora na sequência. Quando o senhor trabalha dessa forma, né, humana com a pessoa, ela pode, ou alguma vez já aconteceu, de criar uma dependência emocional ou achar que só você é capaz de acalmar. E aí criar essa dependência. Aí a pergunta é, como a gente trabalha essa autonomia para que o cliente deixe de ir, né? Porque a ideia é que ele fique, que ele não dependa mais do terapeuta, do psicólogo. Então, como fazer para que ele gere essa autonomia e se essa forma de trabalhar assim, que eu achei muito, muito interessante o que o senhor falou e gostei muito. Mas pode gerar essa dependência emocional? Na análise do Boa pergunta, comportamento, boa pergunta. na análise do comportamento é um pouco difícil gerar dependência emocional. Por quê? Você treina o indivíduo a ser orientado pelas próprias consequências, ou seja, ele vai saber que ele está melhorando por conta do que ele está fazendo, não do que o psicólogo está fazendo. O psicólogo está sendo só um mediador para passar conhecimento para a pessoa, mas é a pessoa proativa, tá? Que está executando o que o psicólogo passou e obtendo os resultados. E isso você vai passar para o cliente aonde? No feedback. No final da terapia, no final de toda a terapia, você vai falar para o cliente, olha, nossa terapia está terminando, tá? Temos alguns minutinhos e agora eu gostaria de conversar com você o que você mudou, tá? O que você fez, o que você passou para mim, o que você fez em casa, você está vendo que você está obtendo resultados. Parabéns, parabéns por você ter seguido o que eu te passei, tá? Você está vendo que você está fazendo sozinha já? Ou seja,
Você não vai dizer que você está conseguindo, até porque não é você, nunca é você, tá? Quem está fazendo é o cliente. Se ele não quiser, ele não vem em terapia e a gente não atende pessoas que não querem ser atendidas. Então, para começar, para que o cliente tenha resultado, ele tem que fazer o que o psicólogo passa. Depende dele. E você pode explicar isso para ele. Falar, olha, a terapia não depende só de mim, depende de você. Eu preciso que você esteja fazendo algumas coisas, usando algumas técnicas, estudando alguns conceitos que eu vou passar, tá? Para que haja uma melhora no seu quadro. Seja ansiedade, seja depressão, seja qualquer outra patologia. Seja mesmo esquizofrenia, tá? Que também nós atendemos pacientes esquizofrênicos. Eu tive essa E experiência, né? ela, Também lembra, né? pois então, e ela tendo a melhora, você vai evidenciar que ela conseguiu a melhora porque ela fez o que você passou e ela tem esse conhecimento que você tinha e ela pode fazer por ela agora. Então essa relação de dependência ela vai sendo quebrada sem praticamente esforço algum na análise do comportamento. Eu creio que na cognitiva seja um pouco mais difícil essa relação de dependência, porque quando o cliente precisar de outra coisa, ele vai voltar até você. Mas na análise do comportamento, quando ele precisar de outra coisa, ele já vai poder identificar os estímulos que estão causando aquilo nele e vai poder lidar com a situação sozinho. Tá ok? Tá explicado? Beleza, Natália? Sim, mas é 100% assim que ele na comportamental que ele vai conseguir isso assim, porque é como se ele fizesse uma faculdade dentro da clínica de É, aprendizado da comportamental. sim, E, sim, é verdade. É verdade. e aí Dependendo do ele grau de comprometimento dele, né? Como ele falou, depende da onde o cliente quer chegar também, né? E tem muitos terapeutas comportamentais que eles começam dessa maneira, às vezes fazendo terapia, né? E aí descobrindo, a psicanálise é assim, né? A pessoa ela se descobre meio que fazendo terapia, aí ela descobre um outro domínio, né? Que tem também de conhecimento e aí ele começa a ser psicanalista também, né? Na terapia comportamental pode acontecer também. Pode, com certeza. no caso da comportamental, ela requer indivíduos disciplinados. Porque Olha, ele vai ter que acompanhar ele vai ter que responder aquilo que o psicólogo falou. uhum. E Então, ela requer indivíduos disciplinados, mas ela também requer que o terapeuta se adapte à postura do cliente. Você vai atender diferente um cliente que tem faculdade, que é formado já, entendeu? Que tem uma postura, venha falando em termos, tem um léxico mais prolixo, tem um vocabulário cheio de palavras, que tenham uma postura mais ereta, que venha todo formal e fale com você diferente. E outra pessoa que fale com você de qualquer jeito, que venha do sítio ali, da tia Tereza, e quer atendimento, porque está se sentindo triste, entendeu? Você não vai usar termos científicos com essa pessoa, mas você pode falar assim, ao invés de falar, você percebeu que esse estímulo está causando essa resposta? Você pode falar assim, o que você acha que está fazendo você fazer isso? Notou que é a mesma coisa? Mas, assim, o método de explicar é diferente? E você vai ter que se adaptar àquele cliente. Vai ter que se adaptar ao repertório dele, vai ter que se adaptar à cultura dele, entendeu? Você porque como terapeuta. Se no precisar, caso, você vai mudar. Pode falar. tem pessoas que você vai conversar com eles e rapidamente eles pegam, né, o negócio. Sim, é verdade. E daqui a pouco já está. Eles estão te trazendo respostas assim que você fala, gente, como é que pode? E tem outras pessoas que para perceber alguma coisa é um ano.
A mesma coisa que o outro levou um dia, o outro leva um ano. Aí é nesse sentido que eu pergunto, no caso que fica mais fácil quando as pessoas são mais disciplinadas e têm um nível de conhecimento, não sei o que é. Eu só estou conjecturando aqui, professor, porque eu nunca trabalhei na clínica, eu estou só colocando situações aqui. Mas eu fico pensando que dessas possibilidades de pessoas com muita dificuldade de disciplina, de responder, aí você fala assim, não, desculpa, você vai procurar outro terapeuta. Sim, é engraçado falar isso, mas é indiscutível, e o professor até vai concordar comigo, que essa é uma possibilidade. Se você estiver tendo muita dificuldade com alguém, pode ser que outro terapeuta atenda melhor. Você está certo nisso. Pode acontecer. É real, tem pessoas que se sentem mais à vontade, por exemplo, com terapeutas masculinos, tem outras pessoas que se sentem à vontade com terapeutas femininos. A questão da aceitação ela pode acontecer desde, né, do gênero da pessoa, né, até a maneira como a pessoa se veste, né? A gente sabe que tem isso realmente dentro da terapia, né? Agora, isso a gente percebe, né, quando vai para a supervisão, né, Almir? Porque aí tem coisas às vezes que você não percebe dentro do atendimento que o supervisor já vai perceber, entendeu? Mas pode acontecer sim, né? Uhum. Ô, Arlene, sua pergunta foi perfeita e você deu uma das possíveis respostas que eu nem lembrava, mas essa é uma possibilidade também. No meu caso, tá, isso é pessoal, eu não vou dizer para que vocês façam isso. Enquanto mais difícil a terapia, eu penso assim, opa, mais experiência para mim. Eu vou procurar ver o que está acontecendo, que o cliente não está se adaptando, que ele não está fazendo as coisas que eu faço, tarefa de casa, seja economia de fichas, cartões, tá? Que são técnicas também que a gente usa, seja o conceito de autocontrole, seja as tarefas que eu passei para ele, vou ver por que a gente não está se batendo. Eu levo isso como um desafio e vou até o final para tentar ver, porque o problema pode ser não com ele. Você está falando que o cliente não adere, mas com outro profissional ele pode aderir. O problema pode ser comigo. Eu acho que ela Eu está não falando alterei meu comportamento. do cliente difícil, é isso, Natália? Queria saber do cliente que é Exatamente. difícil, Estou né? falando que Isso. pode Uhum. ser que eu não tenha me adaptado a ele. E eu Almir, até hoje, assim, de todos os clientes que eu peguei, nenhum desistiu, tá? Nenhum desistiu dos que queriam terapia. Nenhum desistiu. E eu fui até o final por essa questão, mas tendo em mente, tendo em pensamento, essa questão aí, que se não desse, eu encaminharia, se eu não conseguisse. Mas É, quando chegava em casa, eu lia, estudava, e na outra sessão eu vinha preparado já para esse cliente e eu consegui atender a todos, até hoje, né? Pode ser que tenha um que eu não consiga e tenha que encaminhar. às vezes acontece, tem que caminhar para o psiquiatra, né? Acontece. Acontece. Tá ok? Respondido? Beleza, Natália? Sim, muito obrigada. Foi muito De bom. nada. Geralmente as pessoas estão utilizando muito a terapia comportamental para substituir o tratamento psiquiátrico, né? Ela tem bons resultados, mas às vezes é sempre bom associar, né, o tratamento psiquiátrico com o psicológico comportamental, né? Porque aí dá mais efeitos, né? Às E o que vezes, acontece é que você pode também reduzir os medicamentos, né? também tem isso. Tem pessoas que tomam só o medicamento, né? E aí você com a terapia comportamental pode diminuir a dosagem deles também, né? Uhum. Tem muito esse lado também. Beleza, Agora, Natália? o Arlene, já eu posso citar alguns casos, por exemplo, de que o cliente ele entrava na clínica, cruzava os braços lá e ficava falando assim: ah, você está me analisando, tá? Eu não vou cair nessa daí. Ah, eu sei que você está querendo me pegar, né? Isso é uma pegadinha, entendeu? Eu, como psicólogo,
esclarecia para ele que eu não tinha intuito de fazer pegadinha e o meu intuito era puramente de atender ele. E que se tivesse alguma dúvida, ele podia me perguntar, que eu dentro de clínica sou obrigado a responder para ele. Qualquer coisa. Entendeu? Isso já baixava a guarda do cliente. Muitas das vezes a resistência vinha daí. E já teve aquele cliente que você... Olha, meu nome é Natália. Já teve aquele cliente que você pensou assim, ai, 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 hoje é dia do fulano de tal. Ai, ai. Olha, Essa Natália. eu não vou mentir para você. Teve cliente que, assim, não que eu não queria atender, mas é porque tinha risco de morte. Risco de morte do cliente ou de alguma pessoa. Era justamente E, aqueles últimos que ele tá sendo supervisão minha, né? exatamente. Ali era um risco muito grande, assim, muito grande de, assim, eu não sabia se amanhã essa pessoa ia morrer ou se ia matar várias pessoas. Entendeu? E isso me deixava, se fosse usar um termo assim, vocês me perdoem, mas é ficar com o cu na mão. Não é um termo, mas assim, esse termo é interessante usar porque a gente que está no meio acadêmico às vezes não tem um linguajar assim de um professor. Mas realmente tinha atendimentos que eu ficava com muito medo e muito Aí receio. vinha comigo falar. E quem dava amparo era o orientador. É porque, Vocês vão ter um orientador. é Então, assim, porque qualquer coisa eu sou responsável. pois é, pois é. Entendeu? Exatamente isso. Agora, fora de clínica, depois do meu estágio, eu cheguei a atender pessoas também que tinham risco de morte, né? E lá é você por você. Mas aí que tá. Quando eu tive orientação do professor Eduardo, eu já lidei com esses casos. E eu saí de lá com uma experiência. E isso fez toda a diferença fora da faculdade. Então, não tenha medo de pegar esses casos dentro da faculdade, porque é lá que você vai ter um amparo. Mas quando chegar lá fora, é você por você. Sempre bom lembrar isso aí. Eu queria fazer uma pergunta. Pois Vontade. não. Almir, eu sei que a abordagem comportamental é a mais indicada para o tratamento do autismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente como que a comportamental, o que ela faz de diferente pelo autista. Uhum, uhum. Pois então, eu tive experiência trabalhando em parceria, tá? Atendendo, ajudando uma parceira de estágio, tá? E a gente lidou com crianças autistas e também com crianças que tinham, como que eu posso dizer, um TDAH. Chamavam de TDAH, mas não era, né? O autismo é comportamentos, o autismo é muito metódico. O autista é metódico, ele precisa que você escreva o que fazer, que você delimite no papel. E a análise do comportamento, ela te dá todo o amparo para É isso. metódica E é também. ótimo. É o quê? É metódica também. Então, e olha, você unindo uma coisa com a outra é perfeito. Perfeito. E outra, o autista, ele tem um problema na questão social. Ele tem uma dificuldade de se relacionar. Por quê? Aí tem vários fatores. Para você ter uma ideia, voz grave, o autista não gosta. Tá? Tem um motivo filogenético.
Isso eu não vou saber te explicar o porquê, mas tem uma base filogenética. Ele não se dá bem com voz grossa ou barulhos, tá? Vários sons. Ele não gosta. Tá? Autista que eu estou explicando, eu estou generalizando, mas tem vários níveis de autismo também, tá? É importante frisar isso aí. Então, o analista do comportamento vai dar todo o amparo para o autista como se fosse escrever como se comportar em determinados contextos, nos vários contextos. Como o autista vai se comportar no meio social, como ele vai agir quando escutar vários sons, tá? Como ele vai agir quando vê vários estímulos ao mesmo tempo, tá? Como ele vai agir quando vê um estímulo e tiver outra pessoa conversando com ele e ele tem essa dificuldade de alterar entre dois estímulos, principalmente se é algo circular que fica girando, tá? O autista tem muito isso, movimentos circulares também, tá? Quando você pegar um artigo com relação ao autismo, você vai ver esses pontos. Movimentos circulares, dificuldade de socialização e irritabilidade com estímulos sonoros. Tá? Você vai treinar o autista e não só o autista. Porque se ele for menor de idade, você vai instruir os pais dele a ensinar ele. Tá? Tem esse atendimento também que é feito com os pais, se ele é menor. E você ensinando ele a lidar com os estímulos, olha só, lidar com os estímulos, que já é uma nomenclatura da análise do comportamento. Mas aí eu não estou nem falando de análise do comportamento. Você vai treinar ele a lidar com qualquer situação, entendeu? Tem autista que morde, que taca caneca no psicólogo e vocês podem se acostumar com isso, porque vai acontecer em clínica, tá? Autista vai morder seu braço, vai te jogar alguma coisa e às vezes não é nem porque ele tá com raiva de você, ele vai morder porque ele gosta de você. E você vai saber disso estudando. Eu tava atendendo um que veio me morder, que eu dei bombom pra ele. Ele veio me morder. Eu falei, não faz isso que eu te amo. Então, nesse caso aí, por exemplo, o autista mordeu. Você pode fazer assim, não faça isso, não estou gostando. Você está modelando o comportamento do autista. Exatamente. E quando ele te abraçar, o que é muito difícil, você pode falar, obrigado. Você está vendo que você está reforçando? Unindo o comportamento dele de morder e reforçando o comportamento dele de abraçar. Nisso você já está modelando o comportamento do autismo. Eu falei para ele, não faça isso. Perfeito. Então, é um exemplo, veio na hora certa esse exemplo. Você pode modelar o comportamento do autista só no brincar, tá? Brincadeiras, ou se você dá algum presente, ou se ele traz algum presente. Mas na grande parte das vezes que um autista vir pela primeira vez no seu setting terapêutico, e principalmente se ele for criança, pode esperar uma mordida ou um brinquedo na cara. Tá? Porque isso é comum. Mas vocês não precisam ficar espantados, tá? E é bom que já vão preparados com isso, tá? Para que caso aconteça, né? Vocês já saibam lidar. Muito importante. Vocês lembram que eu falei aqui atrás que uma pessoa estava em surto psicótico, e eu montei uma cama para ela dentro do set de atendimento? Vocês lembram? Tinha alguém que estava aqui? Sim, eu me lembro. Então, o setting terapêutico ele é mutável. E pro autista também, você vai ter que arrumar tudinho lá dentro, tá entendendo? Para focar a atenção dele naquilo que você propõe realizar. Se for atividade de leitura, você vai tirar as outras coisas que tiram a atenção dele dali. Se for atividade de jogo da memória ou qualquer coisa, você vai ter que primeiro, nas primeiras sessões, ver como que aquele autista responde aos estímulos e depois montar o setting terapêutico para ele.
para atender ele, ok? Porque sua sessão, como que eu posso dizer assim? Você pode invalidar uma sessão inteira se você deixa um brinquedo que tira a atenção dele. E se você for pegar o brinquedo dele depois, sua sessão acabou. Porque ele vai ficar com raiva, vai espernear, não vai mais te ouvir. Ou Ou, isso vai comer meia hora. ou então ele não vai parar, né? Porque tem muitos que o que eu atendo, por exemplo, ele não para de andar, de andar, de andar. Aí eu trabalhei com ele e com a mãe o comportamento de sentar agora, para ele poder sentar comigo e brincar. Exatamente. E ele sentando e brincando, você pode dar, por exemplo, algo que ele gosta, um chocolate ou outro brinquedo. Que daí sempre que ele vir, ele vai sentar. E além disso, se a mãe estiver com você, melhor ainda. Porque ela viu que você consegue fazer isso para controlar o comportamento do autista, ela já aprendeu como fazer isso em casa também. Esse que é o raciocínio. Perfeito? Explicado? Obrigada. De nada. Beleza, gente? Aí, alguma pergunta mais para o Almir, gente? Vocês podem perguntar também conceitos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, né? Talvez, de repente, tenha alguns conceitos que ficaram muito claros para vocês também. Pode usar ele aí, não tem problema não, ainda tem tempo. Vocês estão lendo algum livro, algum artigo? Sim, estamos lendo aquele Sniff Foi à Escola. Você pode falar sobre ele? Ah, muito bacana. Então, eu li ele há bastante tempo atrás. Eu não me lembro muito bem, mas ele bate o conceito de modelagem, né? Lá, aquele livro eu usei para fazer um artigo meu sobre aprendizagem com ratos. O meu rato de laboratório, ele chamava de Július. Tu ainda fez com o Ratinho Vivo, foi? Sim, Ah, sim. beleza, não sabia. Eu tenho até o vídeo, eu posso até encaminhar para vocês exibir aí. Ah, beleza. É uma pena que vocês não tenham rato vivo, tá? Para vocês treinarem. Mas eu fiz o rato passar por uma gangorra, por uma argola, depois andava por uma corda bamba e no final ele passava por outra argola. Aí eu vou mandar o vídeo para vocês. Mas Beleza. assim, esse livro ele é introdutório. Ele é bastante introdutório, ele é muito bacana, porque ele insere conceitos de modelagem de comportamento. Quantos meses tu levou para ensinar ele? Foi cerca de 2 ou 3 meses. Beleza. Mas eu tive problemas, né? Porque acabou a energia. Não sei se o senhor lembra como era a energia aqui de Rondônia. Lembro. Então, e a gente condicionou o ratinho. O livro que vocês estão lendo também insere vocês dentro desses conceitos. O principal é sobre a modelagem. Um que eu indicaria é Borges e B. Clínica Analítica Comportamental. Por quê? Porque Acho lá que tem conceitos aplicados à clínica. eu já passei esse para eles, eu acho, em algum momento. Era o que a gente trabalhava lá, né? Então, mas, gente, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Se vocês começarem a ler página por página, vocês vão dar uma desanimada. Então, eu indico assim que antes vocês folheiem o livro, leiam várias páginas diferentes, tá? Para depois pegar desde o começo, senão vocês vão desistir. Agora, esse Sniff aí é um ótimo livro introdutório. Se você tiver uma dúvida sobre algum conceito dele, pode perguntar, tranquila que eu vou responder para você.
Qual era Então, tu tinha alguma dúvida, Alene? não compreendi. Quais são os principais conceitos, professor? Quer saber mais da modelagem, né? Isso, os principais conceitos. E quais são eles, né? Uhum. Professor Almi. Ah, sim. Então, em primeiro lugar é a tríplice contingência, né? Aí dentro está o condicionamento operante. Tríplice funcionamento. A tríplice contingência vocês já pegaram, né? Estímulo, resposta e estímulo consequente. Deixa eu ver se eu Tem que acho uma lembrar de vez imagem. em quando. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. A gente já viu, só não lembrava desse nome, tríplice, não sei o que lá. Deixa eu Mas a gente mostrar O aqui, nome é ó. estranho. Dá para ver aí a imagem? Ah, Acho que dá para ver daí, né? Isso. Tríplice Não, contingência. professor, não está aparecendo. aqui eu consegui. Eu também. Aqui deve ser da minha internet também. Acho que daqui a pouco aparece aí, tá meio... Tá com atraso, né? Para mim tá aparecendo. Análise funcional tríplice contingência, né? Pra mim Isso. também tá aparecendo. Para mim tá. Então, gente, esse é o principal conceito da análise do comportamento. É bom fazer um treino assim, em forma de slide ou alguma coisa, pedindo para vocês abstraírem qual é o estímulo antecedente, qual o comportamento e qual está sendo a consequência daquela imagem. Eu fiz uns slides há um tempo atrás, eu acho que eu até passei para o professor, voltado para um atendimento, e lá tinha tríplice contingência. Eu mostrei para eles. Então, Uhum. lá tinha um exemplo. Essa é a base, tá? Esse é o principal que vocês vão aprender. Aí depois tem os conceitos de tipos de comportamento, verbal, vicariante, respondente. Dentro do verbal tem vários tipos de comportamento, ecoico, autocrítico, tá? E são coisas que vocês vão ver um pouco mais para frente. Vamos pegar mais para frente, né? Isso. Mas o básico, se você saber, né, é esse aqui. É esse aí. E aí tem o conceito de modelagem de comportamento, que é você mudar o comportamento do indivíduo, tá? Modelar o comportamento de acordo com o que você deseja e também ensinar aquele indivíduo a mudar o comportamento das outras pessoas. Aqui tem várias imagens de modelagem. Se quiser mostrar alguma aí também. A modelagem é importante porque vocês vão utilizar em clínica. Ou para mudar o comportamento do cliente, ou para ensinar o cliente a mudar o comportamento das outras pessoas. Por exemplo, o ABA ela tem um foco, o ABA, né? Que é justamente aí que a Ana perguntou, né? Que ela tem muita curiosidade. Você modelar para a pessoa chegar a um comportamento, né? A aba é modelagem pura. É. Se você quer trabalhar com aba, você tem que saber modelagem do comportamento. Não tem como fugir disso. Exatamente. Né? Então, a modelagem, ela é um dos principais, assim, uma das principais técnicas da comportamental, né? Que a gente utiliza. Porque ela trabalha o reforço, né? Mais o reforço positivo, né? Do que a punição. E tem vários conceitos. Tem, por exemplo, o conceito de autocontrole. Eu falei para vocês, mas não expliquei. Para o nosso comportamento, tem consequências a curto e a longo prazo. O autocontrole é ser orientado pelas consequências desejáveis a longo prazo. Por exemplo, eu quero fumar.
esse é a curto prazo, né? Porque a nicotina vai entrar no organismo, vai me dar um prazer, mas a longo prazo eu não quero ter câncer de pulmão. Eu não quero ter o gosto na boca. Você vai ensinar o cliente a se orientar por essas consequências a longo prazo. A fugir do câncer de pulmão, né? Que é fuga e esquiva, e não ter esse gosto na boca. Isso é uma aplicação, um exemplo de aplicação do conceito de autocontrole para o comportamento de parar de fumar. E você vai usar ele em vários âmbitos. Quer dar uma pausa, Almir, para tomar uma água? Ou quer Eu continuar acho que eu vou direito? ter que dar uma pausa, hein? Aham. Pessoal, Então, vamos se dar uma... vocês me... Esperar um pouco? Sim, eu... Dá uma pausa Um para ele minutinho, tomar água, gente. um minutinho eu já volto. Porque a garganta já tá seca. Tá, vai lá um instantinho enquanto eu fico conversando aqui com eles, tá? Tá ok. Fica tranquilo. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando aí da fala aí do colega, né? E aí peço assim que vocês aproveitem, né, para conversar com ele sobre os conceitos, né, que vocês têm mais dúvida para trabalhar, até porque semana que vem vai ser avaliação, tá bom? Já estão todos cientes disso, né? Que semana que vem é avaliação. Sim. Então, na prova vai cair esses conceitos, né, professor? Olha, a prova, isso que eu queria conversar com vocês, ela vai ter uma mudança um pouco do modelo. Ela vai ser umas questões mais longas e menos questões, tá? Que isso aí foi uma definição aí da coordenação pedagógica, tá? Então, vai ser tipo textos, entendeu? Que eu vou cobrar alguma questão de vocês, aí vocês vão ter que desenvolver baseado dentro dos artigos que a gente trabalhou dentro de sala de aula, né? É o que vocês vão usar como referência. Deixa eu dar uma mostrada aqui rapidinho no início dela, que eu estou fazendo, para vocês terem uma ideia aqui. Tá falhando, professor? Agora, justamente agora está falhando. Tá, aí agora, melhorou? Desde o começo começou a falar da prova. Oi? Melhorou agora. E agora? Para mim começou a falhar agora. Tá falhando ainda? Não, melhorou. Melhorou? Não, agora não. Tá certo. Baixei para essa tela aí. Tá dando mais quedas de conexão. E agora, voltou? Estão ouvindo a gente agora? Sim. Tá. Sim. Então, olha, todas as provas de vocês, gente, eu vou estar fazendo no Google Forms, tá? Então, vou estar logo avisando, porque no Google Forms você só vai poder enviar uma vez, tá, gente? E isso aí vai até evitar problemas para mim O de professor tá correção. falhando na hora que a gente precisa mais prestar atenção. Pois é, né? Tá falhando? Professor, manda áudio no grupo que tá falhando muito. Tá. Então, Almir, então... Não, professor, nós não escutamos nada, não. Oi? Eu vou mandar o Nós não áudio... escutamos nada que o senhor falou. Tá, eu vou mandar o áudio no grupo, aí eu vou deixar o Almir conversando aí com vocês, tá? Enquanto eu vou mandar o áudio para explicando, tá? Prontinho. Acho que eu tô melhor. Gente, é o seguinte, depois, se vocês precisarem, podem pegar meu contato, tá? O que vocês precisarem, tiver dúvida, pode estar passando para mim. Eu respondo. Ou eu até estudo com vocês
O que você estiver estudando, explico. De repente eu explico de uma forma diferente. Talvez seja interessante você saber uma outra perspectiva sobre qualquer coisa que você estiver estudando, tá ok? A prova? Pode ser sobre a prova também. Lê minha mente, Natália. Não vão me mandar uma pergunta da prova, né? Todo mundo pensa a mesma coisa. Semana que vem vamos procurar o professor. Vocês não tiveram aula presencial? Só uns 20 e poucos dias, eu acho. Não, fevereiro e março, nem lembro mais. Fevereiro e até o dia 18 e 17 de março. Na E seria verdade, muito foi só um mês importante de agora. aula. E seria muito A importante. aula já começava depois do dia 10 de fevereiro. Em decorrência da É, Covid, né? Sim. Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês aqui. Se vocês já definiram a abordagem que vocês querem clinicar? isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas fiquei sem jeito. Quando eu decido por essa abordagem dentro do curso? Quando eu preciso tomar essa decisão? A partir do momento que você vai iniciar no estágio clínico. Você tem que escolher Ah, uma abordagem, tá? No caso da Unesc, ela tinha 2 anos de estágio clínico. Então, no próximo ano eu poderia mudar, certo? Aí eu não sei se você escolhe, você já fica com essa abordagem. Mas a partir do momento que você começa no estágio clínico, você já tem que escolher uma abordagem. é porque nós não temos estágio ainda. Está em dúvida? Não, Ah, até que não. Queria saber só em que semestre eu teria que tomar essa decisão. vai ser em que semestre que vocês vão ter a clínica? Boa pergunta, não sabemos No ainda. nono. Só no nono, é o nono e o 10º de estágio. É, Que são os últimos, né? isso. Sim. E já tem uma abordagem em vista já? Eu Eu, tenho. particularmente, estou entre duas. Não quer falar. Se não Não quiser falar, diz que eu vou ter psicanálise, pelo amor de Deus, Arlene. Não, eu estou pensando cognitivo ou humanista. olha, a cognitiva é muito famosa, tá? Entre os artigos. Você já Então, buscou artigos na área da cognitiva? já e não, estou meio... Mas já vi alguns. Uma dica que eu dou assim é que não escolha as abordagens com base em pessoas, tá? Ou com base nas que você mais tem conhecimento. Busque Verdade. conhecimento igual entre todas e depois escolha. Isso. Eu concordo também. Eu também concordo. Eu tô mais para a área da comportamental, mas eu tô pensando em fazer pesquisa, porque quando o professor passou esse texto, a gente vai à escola, mas esse outro texto, eu fiquei bastante interessada em estudar ratinhos, né? Sim, sim. Tem Por uma causa coisa também. da crítica que tem da crítica que tem nos artigos. Eu fiquei bastante interessada. Nossa, eu vou mandar o vídeo do ratinho, do nosso ratinho para vocês, então vocês vão gostar. Vou pedir Manda, pro me professor manda. passar. Vou mandar o vídeo e vou mandar o artigo também depois para passar e talvez dê uma animada em vocês. O Beleza. negócio é que o nosso Animada, rato era rato diferente. mesmo, né? É porque aqui era para eles terem a prática Gente, eu tenho uma esse história para semestre, contar né? para vocês. Eu tenho uma fofoca para contar. Fala aí. Pois Tem uma pessoa muito conhecida, o carro.
ela se formou e como psicanalista, tá? Psicanalista não, né? Porque quem se forma na faculdade de psicanalista, ele atende com a psicanálise, mas na verdade é É psicodinâmica, né? psicodinâmica. Assim como também Então essa pessoa, não sai como ela terapeuta se comportamental. formou e o conhecimento dela era em psicanálise. Sim. Depois ela foi chamada no primeiro emprego dela para atender na área organizacional. E na área organizacional, qual abordagem que impera? Comportamental. Alguém exatamente, Comportamental. exatamente. E essa pessoa teve que baixar livros e estudar análise do comportamento para poder atender nessa empresa. Por isso que eu digo para vocês, por mais que vocês gostem de uma abordagem, seja psicanálise, seja cognitiva, estudem todas, tá? Assim, eu não estou sendo carrasco, mas é porque na faculdade a gente tende a ver isso como se fosse um martírio estudar, algo chato, mas aí depois que a gente sai, a gente começa a sofrer em decorrência disso, a gente tem a noção do que perdeu. E eu tô falando isso porque eu não quero que aconteça com vocês. Isso é verdade. Eu também, quando saí da faculdade, eu achava que eu ia ganhar grana com psicologia com clínica e organizacional. Aí eu vim parar para onde? Eu fui para a área da psicologia social e virei professor depois. E terapeuta agora, né? Voltei a atender. O mundo dá voltas, né? Alguém tinha perguntado isso um caso de fobia, né? Era ansiedade. Eu atendi casos de fobia social e ansiedade generalizada na análise do comportamento e foi super tranquilo, tá? Então, não é algo que precisa se preocupar. Você só ensinando para a pessoa o conceito de autocontrole e a tríplice contingência já resolve os problemas dela. E o professor vai estar ajudando vocês a descobrir quando que vocês ensinam isso para o cliente. Que situações que vocês vão aproveitar para ensinar isso para o cliente, tá? É isso bem lá para frente agora. Eles estavam falando que vai ser lá no 9º ou 10º período, né? Isso. Mas eu já quero... Esse semestre, né, eu já ia começar a levar eles mais para campo, né, como eu te falei. Só que aí, devido à questão da epidemia, o semestre foi bom, né? Começou bom, aí teve essa epidemia e bagunçou tudo, né? Aí eu espero que semestre que vem a gente consiga retomar, né? E pegar isso aí que a gente não conseguiu pegar com eles, né? Aos poucos. Uhum. Então, chegando também na semana de prova, né, já? Uhum. Apesar de que dá para fazer o roleplay, né, online. Essa é uma ideia. Que ajuda bastante. O professor Eduardo, Oi. agora já está na hora de eu ir já. Beleza, então, já tem que ir, né? Uhum. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Essa é a hora. Qualquer tipo de dúvida. Senão eu vou dar um recadinho e já vou ir. Gostei muito de conversar com o senhor, foi muito proveitoso o nosso tempo aqui e o conhecimento que o senhor trouxe de clínica. E é interessante a gente ter mais oportunidades como essa, talvez no próximo bimestre, para a gente interagir, assim, traz muita reflexão, né? Traz esperança, assim, muita coisa boa para a gente. Muito obrigada por ter separado esse tempo para nós. Que isso, eu fico agradecido também. É um prazer, tá? O prazer é todo meu de estar participando com vocês. Se tiver a ideia do roleplay, professor Eduardo, eu me coloco à disposição, tá? Para estar participando. Eu posso participar como cliente. Beleza. Cliente de vocês. Só falta achar teu terapeuta agora.
Então, aí pode ser... Não, a gente pode fazer uma simulação Aham. com todos, e aí cada um tenta adivinhar, um de cada vez tenta adivinhar qual a patologia que eu tenho. É uma ideia, a gente pode programar aí, né? Uhum. Beleza. E no demais, gente, eu queria dar um recado para quebrar um pouco uma rigidez de vocês, que vocês possam ter em clínica, tá? Que em clínica vocês vão estar lidando com nomes de todo tipo, um linguajar da ordem mais chula, lidar com morte, com sexo, com pedofilia, com coisas boas também, tá? Com evolução pessoal, com evolução financeira das pessoas, com evolução de saúde, com esquizofrenia. Vão ter pessoas que vão chegar no setting e usar uma linguagem tipo, não sei o que lá, vão usar foder, por exemplo, entendeu? Ao invés de fazer sexo, vocês vão ter que usar outros termos para conversar com outras pessoas, com essas pessoas. E estejam preparados, assim, não se espantem com essas coisas, não tenham medo do atendimento e se apeguem à teoria, tá? A teoria de cada um, da psicanálise, o básico é saber as duas tópicas, né? Da cognitiva diagramação, tá? Da humanista tem da Gestalt, acho que era figura fundo, É o ciclo de contato na percepção. Gestalt. Eu me lembro que eu fiz terapia Gestalt. É. Olha aí, fiz 2 anos de terapia Gestalt. Então, gente, não tenha medo, tá? Dessas coisas, do atendimento em clínica. É super prazeroso a pessoa poder te contar tudo da vida dela da maneira mais crua. Isso é lindo, a terapia é linda. E para quem vai para a área organizacional, você lidar com dados e lidar com pessoas, fazer processo de seleção também é algo maravilhoso. Você vê que a empresa está nas suas mãos, isso é demais, assim, é um prazer sem igual. E para qualquer abordagem que você vá, não deixe as outras para trás, tá? Se você vai ser psicanalista, participar dessa aula. Bom, aí, a internet tá ruim pra caramba aqui também. Bom, então, queria agradecer, tá, o Almir mais uma vez, obrigado aí, meu caro colega agora, já, né, agora colega de profissão já, né, e aí vamos manter esse contato aí, tá, para você voltar outras De vezes nada. aí, com os nossos queridos colegas aí também. Tá, Tá, ok, estou à pessoal? disposição. Pode passar meu WhatsApp aí para quem desejar. Tá? Eu tenho material, tenho um grande material. Aí se alguém precisar, eu envio. Tá, beleza então, Almir, obrigado aí, bom dia. De nada. Dados e o artigo. Tchau, tchau. Eu Tchau. tô dizendo. Tchau, tchau. Foi um prazer. Prazer é Tchau. meu. Obrigada. Tchau. Fechar.